A Câmara dos Deputados se reúne neste momento para votar em segundo turno a proposta que limita os gastos públicos. O repórter Pedro Henrique Moreira acompanha a sessão. Boa noite, Pedro. Quais são as últimas informações do plenário da Câmara? Olá, Pedro, Catiúcia, boa noite a todos. Nesse momento, os deputados votam um requerimento para decidir se vão aceitar analisar os destaques, que são os pedidos de alteração feitos pelos deputados de forma individual e não por meio dos partidos ou das bancadas. O governo não quer que esses destaques sejam analisados para tentar acelerar aí a votação. A sessão de hoje já dura mais de 7 horas e foi marcada por tentativas de obstrução por parte da oposição, que apresentou requerimentos, por exemplo, para retirada da matéria da pauta ou para votar a PEC de forma fatiada, na tentativa de tentar tirar do limite de gastos áreas como saúde e educação. Mas ao longo de todo o dia, a base aliada do governo conseguiu vencer essa obstrução. E a PEC dos gastos, para a gente lembrar, ela já foi votada uma vez aqui na Câmara, foi aprovada por 366 votos a favor e 111 contra, e hoje ela precisa passar por uma segunda votação e ter pelo menos 308 votos. Ela limita os gastos do governo ao que foi gasto no ano anterior, mais a correção pela inflação. O repórter Paulo Leite acompanhou a discussão ao longo do dia aqui na Câmara, então vamos ver como é que foi essa discussão aqui hoje sobre essa proposta. Associações e parlamentares contrários à PEC fizeram um protesto no principal salão da Câmara e logo depois seguiram para o plenário. Mas como são minoria, desde o começo eles já lutavam para retirar saúde e educação do texto e reuniram 330 mil assinaturas. É isso que essas centenas de milhares de assinaturas representam. Uma defesa da saúde e da educação contra a PEC 241 em defesa dos direitos sociais. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público reforçou as críticas. Em nota, afirmou que os efeitos negativos da proposta só vão atingir a população mais vulnerável. E lembrou o estudo do IPEA, que mostra perdas de mais de 740 bilhões de reais na saúde nos próximos 20 anos, se a PEC for aprovada. Já o Conselho Federal de Economia concluiu que a proposta deve favorecer a retomada da atividade econômica no primeiro momento, mas vai penalizar as camadas mais carentes de recursos e oportunidades. Os governistas discordavam e queriam a aprovação da PEC. E o que nós não podemos é, no momento que o horizonte econômico começa a melhorar, a gente mandar um sinal de instabilidade política que gera a mesma insegurança aos investidores do que a não votação da PEC da reforma do equilíbrio fiscal. O texto foi o único item da pauta dos deputados na tarde de hoje. Em poucas palavras, a proposta define o seguinte: o governo só pode gastar no ano o que gastou no ano anterior, corrigido apenas pela inflação. E isso valeria pelos próximos 20 anos. No fim da tarde, houve mais protestos. A sessão chegou a ser suspensa. Esse é o segundo turno de votação da PEC aqui na Câmara. No primeiro, 2 semanas atrás, os favoráveis ao texto tiveram mais que o triplo do número de votos, 366 a 111. Os oposicionistas dizem que haverá cortes severos na educação e na saúde. Já os governistas alegam que a proposta é fundamental para controlar a dívida pública. Fora dali, o ministro da Fazenda voltou a defender a PEC e o prazo proposto por ela, que é de 20 anos. A PEC aprovada comunitária será uma mensagem da maior importância para os agentes econômicos do Brasil, consumidores e investidores e empresários internacionais para o mundo todo, que o Brasil está levando a questão fiscal a sério e que o Brasil está engajado nas reformas fundamentais para voltar a crescer. E em meio a essa discussão sobre corte de gastos, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, chamou a imprensa hoje para dizer que o governo já cortou 3.290 cargos comissionados. Cerca de 800 desses cargos já estavam vagos desde maio, já estavam congelados. A expectativa é economizar 176 milhões de reais até o fim deste ano. Depois deste corte, o governo federal ficou com 19.300 cargos comissionados. Pedro, Catiúcia. Este foi o repórter Pedro Henrique Moreira, direto do plenário da Câmara dos Deputados.